O que é o cansaço mental? O cansaço mental não é estar fisicamente cansado, não, vai muito além disso. É quando você está tão sobrecarregado que uma tarefa simples parece impossível de se fazer. Isso é um peso invisível que drena toda a sua energia, toda a sua força de vontade. Você não tem força para fazer nada, você parece que virou um zumbi, você não consegue tirar suas forças, ter energia para fazer aquilo que você quer. Você está sempre exausto, cansado. E porque estamos tão cansados mentalmente, o que faz a pessoa ter uma mente tão sobrecarregada para chegar nessa exaustão mental? Vivemos conectados o tempo todo com a internet, bombardeados por informações, fazendo comparações e sempre querendo mais, sempre buscando mais. O nosso cérebro não tem mais tempo de descansar de verdade. Muita gente vive se cobrando o tempo todo para ser produtivo, ser feliz, ser alguém, ter bens, entende? Uma cobrança muito grande e a pessoa não tem nem 30 anos, entende? Que até a vida toda é resolvida. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo é calma, tudo é um passo por vez. Mas infelizmente a nossa geração atual foi criada e educada a pensar que quando você não tem nada até os 30 anos, você é um fracassado. Mas a verdade não é assim. Ninguém é fracassado. Cada um vive do seu jeito, cada um tem o seu momento. Entende? Você pode estar se formando com 20 anos, mas só achar o trabalho que você gosta, a sua vocação, com 40. Entende? Você pode ter trabalhado até os 40, 50 anos e começar a fazer uma faculdade na cidade. Não significa que você está atrasado. Você não está atrasado. A vida não é uma competição, não é uma corrida. Mas infelizmente a gente foi criado e ensinado que a vida é uma competição. Desde a escola a gente compete pelas melhores notas, para se dar bem, para ter melhores desempenhos na educação física em diversos esportes. Essa é a verdade. As pessoas fazem da vida uma competição, mas não é para ser isso. A vida vai muito mais além de uma competição, porque no final somos pessoas. E pessoas não querem competir entre si. Elas querem ter vínculos, criar afetos. E essa competição tira um pouco, distancia a pessoa disso, e ela só quer ter foco em ganhar, 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 vencer, vencer, vencer. E quando ela perde, é um baque tão grande que ela tem essa exaustão mental. Que ela fala, me esforcei tanto, mas por que eu não consegui? Me esforcei tanto, me dediquei tanto, mas por que eu não consegui ter aquilo que eu queria? O que eu fiz de errado? Será que o problema está em mim? As pessoas começam a pensar assim. Infelizmente, elas começam a se auto-sabotar, elas começam a estar cansadas, começam a pensar, por que eu vou fazer aquilo se eu vou errar, se eu não vou conseguir? E mesmo nos momentos que temos para descansar, a pessoa não descansa, a gente não descansa, a gente fica no celular, a gente não tem foco 100% em descansar, não deita, descansa, dorme, não. As pessoas estão sempre querendo fazer mais, sempre querendo ser produtiva, mexendo no celular, vendo redes sociais, sempre querendo ter estímulos. Essa era das redes sociais gerou isso, as pessoas não vivem sem mais ter estímulos. Isso gera diversos sintomas para a nossa vida, dificuldade de concentração, irritação fácil, desânimo. Isso é consequência dessas redes sociais, do celular. E tudo isso pode ser um sinal de cansaço mental, e a pessoa ignora isso até o corpo parar, até ela surtar de vez e falar, não aguento mais, eu estou totalmente cansado. A pessoa se vê carregando o peso do mundo em suas costas, porque ela não percebeu antes que estava cansada mentalmente. Infelizmente, vivemos numa cultura que valoriza o trabalhar até cair, trabalhar, se dedicar 2, 10 vezes mais. Mas não tem que ser assim, você tem que se dedicar sim, mas tem que ter cuidado, tem que saber a hora de parar e descansar. Falar, ó, vou parar agora e depois vou continuar. Entende? Você tem que saber a hora de descansar. Infelizmente, as pessoas, elas se sobrecarregam porque elas têm que dar o melhor de si, tem que estar sempre se esforçando no serviço, em casa, sempre mostrando que está fazendo 100%, que está dando o seu melhor. Mas o ser humano não vive só de 100%, de dar o seu melhor. O ser humano vive de altos e baixos. Ao mesmo tempo que vai ter um dia que você vai ter um desempenho alto, vai ter um dia que você vai ter um desempenho muito baixo. Essa é a vida, é normal. O ser humano é assim. A questão é que muitas pessoas têm vergonha de admitir que está cansado, que não está no bom dia. Falar, olha, eu realmente estou cansado. Hoje eu não estou tendo um dia legal. As pessoas não gostam de admitir isso, querem se forçar sempre a ser o melhor de si. Isso vai gerar um cansaço mental nela que vai reunindo pensamentos, energias cansativas, e ela não descansa, porque ela sempre vai estar reunindo aquilo, não vai ter um momento de jogar tudo aquilo para fora, de descansar, de falar, olha, eu estou cansado, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso reconectar comigo, me reconectar, me achar, porque o cansaço mental faz você se perder de você mesmo. Você vira um zumbi, um robô que faz aquilo no automático e cansado, cansado. Você só faz aquilo, mas está cansado. Como você pensa, nossa, como eu estou aguentando fazer isso? Como eu consigo fazer isso? Mas lá você está cansado. Você chega em casa, quer dormir.
Você está em casa, você não quer fazer nada, você quer ficar deitado, porque você está num cansaço mental que puxa e suga toda a sua energia. Fomos ensinados a medir o nosso valor por quanto produzimos, por quanto nos esforçamos. Isso cria uma armadilha. Mesmo exaustos, sentimos vergonha, sentimos que não estamos fazendo o nosso melhor se a gente parar para descansar. A gente pensa, nossa, eu não posso parar aqui, o que as pessoas vão pensar? E isso é uma coisa que a gente tem que parar de achar o que os outros vão pensar. Nossa, se eu sair desse emprego, o que as pessoas vão pensar? Se eu tirar um tempo para me reconectar, o que as pessoas vão pensar de mim? Cara, apenas faz. Você sabe o que é o melhor para você. Você não pode lutar com aquilo que você sente, entende? É aquela velha história, se você está na dúvida, pega uma moeda e escolhe um lado. Quando você jogar, antes da moeda cair, você vai saber o que você quer. Você vai torcer para a moeda cair para um lado. E é isso que você tem que fazer. Você tem que buscar aquilo que você quer. Assim você vai melhorar, é ter o jeito de descansar. Não faça as coisas por outros, não faça as coisas por outras pessoas, entende? Não se esforce pelos outros, se esforce por você. Porque senão você vai ter um cansaço mental muito grande, porque você está fazendo aquilo por outros, não por você. Quando você está se esforçando, batalhando por você, você vai ficar feliz, vai ter mais motivação. Mas quando você faz isso por terceiros, você só está ferrando sua mente. Você vai cansar duas vezes mais, porque você não vai estar querendo fazer aquilo e vai estar se esforçando a fazer algo que você não queria. E a verdade é que a mente também precisa de silêncio. A gente tem que saber lidar com a nossa solidão. A gente tem que saber lidar com o momento de ficar sozinho. A gente tem que ter esse momento. Um momento entre você olhar para o espelho e ver você. Sentir o que você deseja. Porque ficar sem fazer nada não é preguiça. A mente precisa disso, a mente precisa desse descanso. Você precisa ficar sozinho, ter o seu tempo de descanso. O ser humano não foi feito para trabalhar 12 horas. Não foi feito para pegar 2 horas de condução de ônibus do seu serviço e trabalhar mais 10 horas. Não, o ser humano não foi feito para isso. O ser humano está no seu limite, entende? Está exausto, está utilizando 100% de tudo que o ser humano tem. Fisicamente e mentalmente, o ser humano se desgasta muito. E o ser humano não foi feito para isso. O ser humano tem etapas, tem períodos. Tem um período de dormir, um período de descansar, entende? Não é só trabalho, não é só se dedicar 100%, senão você vai surtar. Essa é a verdade. Você vai surtar de tanto trabalhar, de tanto se esforçar, de tanto estudar. Não, você não precisa disso tudo. Você tem que ter o discernimento de saber a hora de descansar, de ficar sozinho e repor as suas energias. Quando estamos mentalmente esgotados, isso tem um impacto nas nossas relações pessoais, com nossos amigos, com nossos familiares, com as pessoas com quem queremos ter tempo de qualidade, com quem gostamos de querer passar um tempo, mas quando a gente está com eles, a gente não fala, nossa, você é muito chato, me deixa em paz. Porque você está tão cansado, está tão cansado mentalmente, que não consegue curtir o tempo com seus amigos, com sua família, você só quer distância deles. É por isso que a gente tem que saber o momento exato de descansar e pôr tudo aquilo para fora. Porque quando você chegar e ter um momento com seus amigos, seus familiares, você vai saber que tem um momento de curtir. Por isso que a gente tem que estar descansado, tem que estar mentalmente preparado para isso. Porque senão a gente vai acabar machucando outras pessoas com nossos cansaços, porque a gente não vai ter aquela motivação, aquela felicidade de conversar com as pessoas. A gente fala, vai começar a dar patada, vai começar a ser assim, não vou dizer insuportável, mas você vai tratar a pessoa mal sem querer. Aí você vai falar uma coisa, depois vai se arrepender, vai fazer uma coisa, vai se arrepender. Você fala, nossa, por que eu fiz isso? Estou muito cansado que foi no automático. Eu estou descontando minha raiva, minha frustração da minha mãe, da minha namorada, do meu amigo. Então você tem que ter calma, você tem que saber que mesmo você estando cansado, você não pode machucar as pessoas ao redor. Por isso que a gente tem que buscar sempre a melhor. Descansar é a palavra-chave. Quando você está descansado, você vai estar mais tranquilo. Porque quando você está cansado, 100% assim, exausto, você vai só querer ficar sozinho. E isso faz com que você machuque as pessoas ao redor. Por isso que a gente tem que ter o cuidado e entendemos que a pessoa que a gente está lidando, nossos amigos, nossos familiares, não estão na nossa pele. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Porque a gente acaba se falando alguma coisa e se arrependendo depois. Porque quando você está exausto, você não pensa direito dessa verdade. Você vive no automático. E fazendo isso, você pode falar alguma coisa que não deveria. Fazer alguma coisa que não deveria. Depois se arrepender. Por isso que temos que pensar com calma. E ter um momento de descansar e pensar na vida. Pensar em tudo relaxado mesmo, o famoso relax. E uma verdade é que o corpo grita o que a mente esconde. Quando você começa a sentir muita enxaqueca, dor de cabeça no corpo, pode ser sintomas de um cansaço mental. Que você está tão exausto que seu corpo começa a mandar sinais, ó, tem algo errado, cara, tem algo errado. Precisamos olhar isso, entendeu?
Isso é a coisa que você precisa ter maior cuidado, cuidar do seu corpo. Quando você tem um corpo saudável, sua mente também fica saudável. Cuidar da mente é urgente, não dá para esperar um colapso mental chegar. Por isso que a gente tem que ter uma boa alimentação, boas horas de sono. O sono é o principal. Uma pessoa que não dorme fica louca. O ser humano foi feito para dormir, descansar. Para repor energia, você tem que dormir. Você não pode dormir 3, 4 horas. É impossível, entende? Você tem que dormir 8 horas tranquilamente. 8, 9 horas. Eu, se pudesse, dormir 10 horas tranquilamente. Entende? Mas tem que dormir. Você tem que ter um horário, fazer um horário para dormir. Mesmo que seja picado. Ah, dormir 6 horas de noite, de tarde, eu durmo mais 2. Entende? Tem que ter um horário para completar as 8 horas. E a maior verdade é que você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa se esforçar 100% para fazer tudo sozinho. Não, não é assim que funciona. Você se dedicando, você tem que saber, eu não posso fazer tudo sozinho, eu não posso mudar o mundo sozinho, eu não posso melhorar a minha empresa sozinho, eu não posso dar o meu melhor no meu trabalho e resolver tudo sozinho. Não tem como. As relações das pessoas são de duas. Uma pessoa não pode fazer tudo sozinho. Por isso tem seu colega de trabalho para te ajudar. Você tem sua família para te apoiar. Você tem que sempre se ajudar, mas não pense que você está sozinho, entende? Não é problema você errar. As pessoas erram. É libertador entender que você não precisa ser perfeito, entende? As pessoas erram, as pessoas falham. Você não precisa agradar a todos, não precisa estar sempre forte. Você não precisa agradar a todos, você não precisa estar sempre forte, ser o pilar de todos. Não, você precisa estar bem. A prioridade é você e você. Depois a gente sobrar um tempinho, a gente olha para os outros. Porque se você não está bem para se ajudar, quem você vai ajudar? Me diz. Não tem como. Primeiro você tem que se ajudar para ajudar as pessoas. A prioridade sempre tem que ser você. O seu valor não está na sua produtividade, não, nunca. Não pense nisso. Não está no quanto você ganha, entende? Seu valor não é isso. Seu valor está aqui, ó, o que você é, entende? Não pense que você vale menos ou vale mais só porque você receber um salário maior, um salário menor. Não, não. Todos são iguais. Você vale pelo que você é, não pelo que você entrega, entende? Você vale pelo que você faz como pessoa. E hoje, se você está cansado, tudo bem, se respeite, se acolha e cuide de você, vai descansar. Pense na sua saúde primeiro. Porque uma pessoa sem saúde é uma pessoa sem nada. A saúde é a maior coisa que temos, o maior bem que temos é a nossa saúde. Então o melhor que podemos fazer é nos cuidar. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, peço para deixar seu like, deixar seu comentário aí, se inscrever no canal. E até mais. Tenha um ótimo dia.